tudo, em termos de compositor também. Claro, claro. Mas não são sons novos, radicalmente novos, como do cravo para o piano. O sintetizador tem sons de oscilação de voltagem completamente típicos, característicos. Tá. A segunda colocação que eu queria fazer é a idade dos movimentos musicais e a falta que talvez eu sinta da ausência deles hoje. Eu não sou um promotor dos movimentos musicais, mas se a gente puder ter uma umbrella em cima de um grupo de músicos, é mais fácil poder atacar o que se chamaria o mercado, né? Então, fico pensando, eu vou olhar aqui, porque senão eu vou me equivocar. O jazz, como música, tem 70 anos de existência. O rock tem 55 anos de existência. A bossa nova tem 52, ainda chamamos ela de nova. A tropicália tem 45 anos. O rock Brasil tem 30. O hip hop e rap tem 30. O mangue beat, que seria talvez o último movimento, já tem 20 anos. Então eu fico um pouco assustado com esses últimos 20, 30, 40 anos e que não aparece realmente alguma coisa que possa influenciar o comportamento da juventude como houve no passado. Então, tudo isso para colocar na mesa e concordar ou discordar. Bom, nós temos aqui então vários temas para debater. Eu acho que o que o André falou aqui sobre a coisa da juventude tem a ver com o nosso tema, porque hoje a gente, pela maneira como a informação está dispersa, pela maneira como a gente pode buscar na internet, baixar música de diversos compositores, autores de diversas épocas, estilos e gêneros, a gente acaba ficando meio sem saber o que é cada coisa. E aí fica cada vez mais difícil prestar atenção nos detalhes, que são os detalhes que eles trabalham, né? Os poetas, os músicos, os compositores. Outro dia eu entrevistei um músico que tocava trompete e perguntei para ele o que ele ouvia para se inspirar. Ele me disse que não tinha a menor ideia, porque um professor baixou MP3 para ele e ele estava lá ouvindo repetidamente aquilo e estava então fazendo o som dele. Muito bom, por sinal. Mas ele não tinha a menor ideia dos caras que ele estava usando como referência. Então hoje a gente tem, num país como o nosso, que tem uma tradição de grandes letristas e de grandes canções e tal, uma dispersão da informação que talvez seja esse momento meio desesperador, assim, para quem tenta entender a história da música. Queria só interromper um segundinho, até para fazer justiça, talvez, para o Toninho, para o Toninho Horta, que não sei o que aconteceu, não conseguiu chegar, mas a gente também teve o Clube da Esquina, que foi um movimento notório ali, né, das Minas, que aí vem fundido com a coisa da nossa MPB, é uma das vertentes. Eu acho que hoje a música, ela talvez realmente está faltando chegar um cara genial e criar algo novo. Assim como alguém inventou a sanfona e o Luiz Gonzaga foi, de repente, o grande percussor, o Bob Marley chegou com uma coisa nova do reggae. Realmente está faltando alguma coisa genial. Mas a gente hoje tem muitas bifurcações e as coisas somadas. Esse hip hop se fundiu ao rock, esse rock se fundiu à música clássica de alguma maneira. Então, as vertentes hoje são, as misturas é que são a realidade hoje da música. Talvez o que a gente tenha de mais novo hoje é a mistura, e não talvez um ritmo exatamente novo e totalmente inédito, assim, né? Então, só para completar um pouquinho desse teu pensamento, assim, mas realmente a gente está um pouco sedento e um pouco carente de algo realmente novo. A gente tenta, como músico, fazer o melhor, continuar levando. E voltando um pouquinho ao tema, só rapidinho, da coisa da poesia e da letra da música, dizer que, contrariando só um pouquinho o que o Fabrício falou, tem um grande amigo meu que é um poeta carioca, Mauro Santa Cecília, que é parceiro do Frejá, e é poeta mesmo, escritor de livros, e é um cara que, como ninguém, sabe escrever poeticamente
para musicar. Assim, é um cara muito inteligente, muito legal. Fiz 2 parcerias com ele. Ele também é autor de algumas músicas com o Frejá, como Amor para Recomeçar, Por Você. E eu fiz 2 parcerias com ele. Eu só acho que é possível fundir essas 2 coisas. É claro que, às vezes, a poesia escrita corretamente, como ela chega na nossa mão, a gente, como músico e melodista, precisa um pouco cortar um pronomezinho aqui, tirar uma vírgula ali, para cantar aquilo de uma maneira mais natural. Mas eu acho que a poesia e a música, com bom gosto, elas podem se fundir bem. Né, Lobão? É isso aí. Agora, alinhavando isso que vocês estão falando, sobre movimento, a gente tem que levar em consideração uma coisa que eu acho muito relevante, que é uma conjuntura de, basicamente, 2 coisas que eu acho que são mortais para a gente. Primeiro, o jabá recrudesceu de uma maneira a níveis insuportáveis, eu acho que nunca dantes praticados nos últimos 20 anos. Né? Agora, para tocar na rádio, tem que abaixar as calças e deixar entrar tudo, que senão não toca de jeito nenhum. Né? Então, o que acontece? Como o próprio André falou, um grande erro da indústria, acho que foi em 1998, quando começaram a demonizar a pirataria, foi um erro fatal de colocar justamente a indústria contra e criminalizando o consumidor. Na verdade, o que inclui a juventude toda. E foi a primeira vez que as gravadoras começaram a adquirir uma antipatia popular enorme. E isso ajudou muito, juntando com a internet e o fenômeno dos Racionais MCs, porque os Racionais se tornaram um paradigma para a classe média. Isso é muito importante. E a cena independente, cena essa que tem os melhores artistas brasileiros, posso dizer isso que eu fui editor de uma revista de 2003 até 2008, lançamos 30 artistas diferentes, como Bombojó, Cachorro Grande, Benegão Seletor de Frequência, Réu e Condenado, etc, etc e tal. Então nós estamos vendo que talvez, pelo que eu vi, nós tenhamos uma das melhores safras de músicos e compositores que o Brasil já teve. E acontecem 2 coisas. Tem o rádio que não permite a gente entrar. Tem as gravadoras que começaram a adquirir uma antipatia geral dessas pessoas. Tem a vitória mercadológica dos Racionais como independentes. E o pessoal da classe média pensou, vamos ser novamente os Racionais. Aproveitando também o boom dos festivais independentes. E a música independente ganhou um boom no final dos anos 90 mesmo, com todas essas atividades. Agora, o problema maior é que o business são as gravadoras. As gravadoras, eu acho que elas não vão acabar, elas vão trocar de mão. Tem gravadoras novas vindo. Eu acho que os executivos que estão nessas gravadoras, inclusive, não existe mais como o André, que você sabia que o André fez isso, daqui a pouco... Hoje em dia você tem um executivo de carreira numa gravadora que ele cai, ele veio do departamento de gôndola de supermercado, você está entendendo? E o cara não sabe porra nenhuma de música. Geralmente não gosta de música. Então, essa é a fase de transição. Eu acredito que o business tem muita gente com grana. Eu acho que esse movimento... Agora, só para terminar, o pessoal da independência, dos independentes, não querem mais saber, por todos esses motivos, de entrar dentro do business. O business não leva em consideração os independentes. E nós ficamos num impasse, porque nós temos uma geração produzindo coisas excepcionais, temos o jabá, que é uma forma execrável de censura, já que todo mundo fala da ditadura. O jabá é uma ditadura chapa branca, porque você não tem tortura, você simplesmente é ejetado da mídia, e isso é execrável. E as pessoas não dão muita bola para isso. E enquanto tiver o jabá... E aí o que acontece? A internet dá um sentimento equivocado de onipotência e de independência de todo esse show business que está caindo de podre. O que, no meu entender, é um tremendo equívoco, porque o show business, como se diz, é business. Vai continuar tendo shows, vai continuar tendo tudo isso. Então, é uma questão de administração e que nós temos que administrar. Outra coisa, eu acredito e prevejo as gravadoras, o business das gravadoras, todo funcionando através do vinil. Se não for vinil, vai abaixar muito o nível de consumo, porque vai virar
uma coisa para audiófilos, mas de uma forma ou de outra vai reeducar as pessoas a ouvir música. Porque vamos combinar que não se ouve música direito no iPod, porque lhe dá tédio por excesso de informação, você não tem o ritual de colocar no prato, e as gravadoras estão dando, como sempre, não estão dando a menor pelota, pelo menos aqui, para o advento do vinil. Botam como se fosse uma coisa nostálgica para quem pegou, e não é. Relembro a época da válvula, nos instrumentos da guitarra, antigamente, nos anos 80 acabaram de válvula. Tinha válvula, acabou a válvula, chega de válvula. No final dos anos 80, 90, 91, a válvula voltou para ficar, e hoje você pega qualquer revista de guitarra, é tudo a válvula. A mesma coisa vai acontecer com o vinil, sem que isso seja um retrocesso. Isso tudo, desculpa te cortar, pela qualidade mesmo do som da válvula. E a coisa do vinil, foi a coisa digital que acabou com esse prazer. Por que quando eu digo digital? Porque só houve a pirataria mesmo, as pessoas só conseguiram transformar um arquivo de áudio em um arquivo digital que você possa transferir pela internet por causa da coisa digital. A partir do CD é que essa coisa começou a se difundir e aí saiu do controle da mão das gravadoras, né? O vinil, talvez essa volta do vinil, sim, porque o vinil é muito mais difícil de você piratear o som é mais bacana e é muito mais complicado de você transferir aquilo que está no vinil para um arquivo digital que você possa passar pela internet. E só para completar, o jabá hoje chegou num ponto tão grande que não é só o jabá para a gente tocar na rádio. Existe jabá hoje para você ser pirateado. Tem gente pagando para o China lá, tem gente indo lá para pagar para os caras para ser pirateado, porque isso talvez seja a maior propaganda. E só para botar uma pimentinha no assunto, voltando um pouquinho para a coisa da poesia, por que o nível da coisa está caindo tanto no Brasil? Aí já é um outro foco, que eu acho que é a falta do investimento político na cultura brasileira. A gente está com um déficit muito grande. A má qualidade da produção musical hoje no Brasil se deve muito a essa falta de educação. As pessoas estão engolindo, como se já achasse aquilo legal, um monte de coisa de má qualidade, de péssima qualidade. E os poetas, os verdadeiros poetas do rock, que eu tenho aqui do lado, o prazer de estar de um lado de um dos grandes, que é o Lobão, assim como gente daquela época, Renato Russo, Cazuza, enfim, grandes poetas da nossa música, também da MPB, estão ficando cada vez mais para um público mais seleto e pequeno. A grande parte da população brasileira está engolindo a seco artistas mais populares, com um trabalho questionável de qualidade, e isso tudo culpa. O próprio poeta está se escondendo atrás da sua poesia, não tem mais coragem, porque às vezes ele é obrigado a amaciar o texto, a colocar um amaciante ali, fazer uma coisa um pouco mais light, talvez para conseguir chegar a tocar na rádio. E olha lá, a gente sabe que se não pagar, não vai tocar também. Então,